Hello, hello. Como prometido, aqui estou para mais uma live do Hello Flix. Hello, Mateuzinho, você sempre presente, meu amigo. Você é o primeiro a chegar na live. Você fica aí de olho, né, Mateuzinho? Eu entrei e você já tá aí. Oi, Dione, minha amiga, você também. Good evening. O Theo chega segunda-feira, Mateuzinho. Segunda-feira ele tá aí. O Instagram vai avisando aí, mas de qualquer forma eu faço questão de deixar gravado as lives que eu prometo aí, de quinta-feira à noite e de segunda no horário do almoço, trazendo informação, respondendo perguntas que vocês me mandam. E agora na correria com a plataforma HelloFlix, eu tô com o horário mais restrito ainda, então eu não posso deixar de vir aqui responder as perguntas que vocês me mandam, né? Eu recebo muita pergunta aí de adulto que já tentou de tudo, não conseguiu aprender inglês, né? Do adulto que precisa do inglês aí para o mundo dos negócios, do adulto que não conseguiu fazer o inglês lá atrás e agora está precisando do inglês e tem que correr atrás mesmo, né? E isso é possível, super possível. Boa noite, Miguel, meu amigo, welcome. Então, eu faço questão de vir aqui responder essas perguntas que eu não consigo responder, às vezes, no tempo que seria o ideal, né? Responder na hora que me mandam a pergunta. Mas então eu gosto de deixar essas duas lives aqui gravadas, respondendo todas as dúvidas das pessoas que me procuram querendo aprender inglês, né? E para quem não me conhece ainda, eu sou Adriana Tavares, eu ajudo adultos a falar inglês desde a primeira aula, sou professora de inglês já há 36 anos, e nesses 36 anos a gente acaba vendo o que funciona, o que não funciona, e vendo as necessidades principais do adulto, né? Porque eu falo adulto porque o meu público principal hoje é o adulto. E eu gosto muito desse público, sabe? Porque são pessoas comprometidas, pessoas que sabem o que querem e justamente por estar com aquela necessidade gritante do inglês na vida, tomam uma postura diferente diante do inglês, né? E o inglês, mesmo sendo uma coisa séria, que você precisa séria para a vida, eu consigo fazer o inglês de uma maneira leve, porque você tem que aprender de uma maneira leve. Né? O nosso dia a dia já é tão pesado, as coisas estão tão difíceis, então se você pegar o inglês como uma coisa, vou estudar inglês, como uma coisa pesada, você acaba se desestimulando, né? Então, no método que eu ensino, eu procuro fazer com que o aluno, falando inglês desde a primeira aula, que aquilo faça com que ele enxergue que ele é capaz de aprender. E né? Não é uma mentira. Quando você começa a falar desde a primeira aula, cresce uma confiança e aí você começa a se dedicar mais, né, gente? Porque eu sempre falo isso para os meus alunos, olha, eu vou dar o meu melhor, mas tem a parte que depende de você. Aprender inglês, mesmo que você comece a falar inglês ali desde a primeira aula, a constância que você vai ter de contato com o inglês que vai fazer com que você se sinta cada vez mais confortável, cada vez mais seguro, né? De ter contato com o inglês a qualquer momento da sua vida. Não no momento certinho. Amanhã eu vou conversar com alguém que fala inglês. Não, a gente tem que estar pronto para conversar com alguém que não fala português a qualquer momento. Né? Você pode virar a esquina e encontrar com alguém pedindo informação e que não fale português. Não é verdade? A gente aprende inglês para se comunicar com qualquer pessoa que não fale português e em qualquer momento da sua vida. Você não precisa estar viajando para a Europa ou você viajar para os Estados Unidos ou viajar para a Austrália para falar inglês. Você pode falar inglês dentro do seu país com alguém que não sabe a sua língua, né? Você pode falar inglês você viajando para um país onde o inglês não é a primeira língua, porque você sabendo inglês você se comunica com o mundo, porque o mundo fala inglês. Em alguns países, mesmo o inglês não sendo a primeira língua, as crianças já são alfabetizadas bilíngues, né? Elas já crescem sabendo as duas línguas. No nosso país, infelizmente, não é assim, né? A gente tem o inglês, algumas escolas até têm alemão e espanhol, mas ninguém sai falando outra língua das escolas, né? E na sua escola pública, a gente só tem o inglês e malemar, né?
Às vezes a criança sai com o inglês estragado ao invés de estar estimulada a falar inglês. Então, quando eu estou falando desse público que me procura, é um público que já tentou de tudo e nunca conseguiu aprender o inglês de verdade, né? Ou teve que interromper o estudo por algum motivo, ou não tinha condições financeiras de fazer lá atrás, ou nunca se importou em aprender inglês e agora está precisando para o trabalho. Então, são vários motivos que levam um adulto a procurar o inglês agora. E eu posso falar para você, qualquer pessoa pode aprender inglês em qualquer momento da vida. Eu já tive aluno com 80 anos e já dei aula para criança também. E eu posso te falar, quem aprende mais rápido é quem se dedica, tá? Não é a idade, não, é a sua dedicação, sabe? Quem é que emagrece mais rápido é quem vai na academia todo dia e quem segue a orientação da nutricionista, né? Então, quem consegue ficar com o músculo melhor é quem vai lá treinar todo dia, seguir a orientação do educador físico. Então, depende da gente. Eu tenho um método facilitador. Eu falo que é o meu método 3LP, porque eu mostro a palavra para o aluno, eu falo a palavra para ele ver a pronúncia certa, porque, pelo amor de Deus, não aguenta mais escutar ninguém falando love, né? Porque ele lê a palavra love lá, quer falar love, é love. Então, eu já mostro, já pronuncio, já explico, você aprende, que é o terceiro L, que é o learn, e depois a gente pratica, que eu acho que é a parte principal. Eu não sei se você consegue ler, tá espelhada a imagem, mas ali tem o meu método. Look, listen, learn and practice. Assim eu consigo fazer com que o aluno fale desde a primeira aula. E aí ele vai crescendo com essa autoconfiança que eu posso. E o meu logo, o meu motto, que a gente fala motto, é a palavra que a gente sempre repete. O meu motto é yes, you can. Sim, você pode falar inglês. Sim, você pode falar inglês e desde a primeira aula, né? Bom, gente, como eu disse, eu sempre respondo uma pergunta que me mandam. E a pergunta que chegou assim várias vezes de pessoas diferentes foi: eu até tenho vocabulário, mas como é que eu faço para conseguir falar? Porque eu não consigo juntar todas as palavras, eu não consigo falar. Eu sei o vocabulário, mas eu não consigo falar. Isso é uma coisa que acontece muito e repetidamente. Muita gente sabe o vocabulário, mas não sabe falar, né? Então, o que eu vou te orientar? Primeira coisa, gente, aprender um monte de vocabulário solto, uma palavra aqui, uma palavra lá, principalmente quem trabalha com inglês, né? Você conhece aquele vocabulário da sua área, mas quando você não consegue colocar isso numa conversa, porque geralmente é o inglês mais formal, o inglês mais profissional, mais business, alguma coisa assim, não é o inglês do dia a dia, né? Esse inglês que a gente conversa por aí, né? A minha imagem tá tranquila aí, gente, que eu tô colocando o celular para carregar ao mesmo tempo e tá toda hora aparecendo aqui a porcentagem. Tá tranquilo aí? Acho que tá, né? O som também. Esqueci de colocar o microfoninho aqui, mas espero que o som esteja legal, porque eu esqueci completamente de colocar o meu microfone. Tá ok aí? Pode me falar se o som tá bom? Então, gente, voltando a responder aqui, quando você pega um monte de palavras soltas, na hora que você vai querer montar a frase, você vai querer traduzir isso. Deixa eu só verificar aqui se eu recebi o e-mail que eu tô esperando. Que eu quero dar uma aula para vocês hoje. Manda no Drica para mim, por favor. E aí, quando você junta todas as palavras, você vai querer traduzir ao pé da letra. Tem problema traduzir ao pé da letra? Gente, problema não tem, né? Eu até já falei isso numa outra live. Quando você traduz, você corre o risco de falar coisas que as pessoas não vão entender. Porque às vezes a frase que você fala é fácil para eu entender o que você quis dizer, porque eu sou brasileira. Então eu sei como a sua cabeça funciona. Como que você está traduzindo palavra por palavra, sabe? Agora, quando você conversa com uma outra pessoa que não sabe o português, é difícil para ela entender o que você quer falar. Então, existe um risco aí de você estar juntando as palavras que você conhece do seu vocabulário e falando. O primeiro risco é você falar coisas que não vão fazer sentido para quem está ouvindo. Outra coisa
é você falar, sei lá, alguma coisa que pode causar uma situação constrangedora também, que é possível, né? A gente pode falar alguma coisa que significa uma coisa bem diferente do que você ia falar, que é outro perigo. E a terceira coisa que acontece é você tá... Ainda não recebi, não. Só um minutinho, gente, que eu tô querendo receber o e-mail aqui para mostrar para vocês a matéria da aula que eu quero dar hoje. Você vê aqui para minha conexão, por favor? Acho que não tá entrando. E acontece que você vai ter um lagzinho. O que é esse lagzinho? Aí você falou, a pessoa falou, você ouviu, aí você vai pensar aquilo em português para você responder aquilo em inglês. Gente, vai dar um lag ali, né? Sabe quando você está numa ligação e a pessoa fala depois que mexe a boca? Então é mais ou menos isso. Dá para conversar? Sim, dá para conversar, mas dá aquele atraso, fica meio esquisito, né? Então o ideal não é você traduzir palavra por palavra, tá? O ideal, já que você quer pensar em português e você tem algum vocabulário, é você começar a tentar montar situações. Tá, então vamos colocar lá que você sabe falar, por exemplo, nice to meet you, né? Você aprende o nice to meet you, que é uma coisa que você usa quando alguém se apresenta para você. Hi, my name is Adriana and you are, I am, vou usar o meu amigo Miguel aqui. I am Miguel. Oh, nice to meet you, Miguel. Aí, nice to meet you too. Então, são coisas que você decorou prontas já. Nice to meet you. Você não decorou nice to meet you. O nice é bonito. Legal, bonito. Bonzinho. Meet é encontrar. Bonzinho para encontrar você não faz sentido nenhum, né? Então, a melhor coisa, já que você quer guardar coisas assim, ter vocabulário, é você decorar situações ou frases que façam sentido inteira, não palavrinhas soltas, sabe? Então, como é que eu falo obrigado? Como é que eu falo de nada? Então, é thank you. Eu não vou decorar o thank, é obrigado, you é você. Como é que é isso? Eu de nada. You are welcome. Mas welcome não é bem-vindo? Como que é o de nada? Então, não dá para traduzir palavra por palavra, né? Eu vou traduzir, bom, de nada eu posso falar you are welcome. Eu posso falar don't mention it, eu posso falar not at all, eu posso falar my pleasure, eu posso falar no problem. Olha quantas maneiras que eu falei de nada e eu não traduzi palavrinha por palavrinha para vocês. Então isso é mais indicado, porque daí você vai conseguir usar, né? Porque se você ficar aprendendo um monte de palavrinha, o que vai acontecer na hora que você for falar? Não vai sair mesmo, porque às vezes você vai juntar e não vai fazer sentido ali, tá? Então, eu acho melhor você pegar essa sua palavra, tá? Eu gosto muito do Lingui. Não sei se você já usou esse aplicativo. O Lingui eu gosto muito, porque no Lingui você consegue ver a pronúncia. Eu defendo muito esse meu método que eu uso, né? Que é o look e listen. Eu acho que tudo que você vê, você tem que ouvir, tá? Porque é muito importante, porque quando você vê e você ouve, você não corre o risco de pronunciar errado. E quando você começa a pronunciar errado, dá muito mais trabalho lá na frente da gente corrigir, porque o nosso cérebro ele guarda o primeiro que aparece, né? Então fica mais difícil depois você limpar a sua HD e colocar informação nova ali, tá bom? Então eu sugiro que você coloque lá o seu vocabulário no Lingui, você escute a palavra e você comece a ver construções inteiras. Quando eu quero perguntar a idade, como é que eu faço? Eu faço how old are you? Não vá no how old are you? How old are you? Tá? Quando eu quero perguntar de onde a pessoa é, where are you from? Começa a tentar decorar, já que você quer decorar o vocabulário, frases prontas, porque daí faz sentido. Aí depois das frases prontas, você começa a imaginar diálogo, tá? Imagina você encontrando com alguém aí, ou simular, ou você... Também tem na internet alguns simuladores. Tem algumas aulas minhas aqui que eu simulo também uma conversa, né? Então, aí você vai simulando. Bom, eu cheguei, me apresentei, então tá, né? I am, o seu nome. Oh, nice to meet you. Oh, where are you from? How are? Vai aumentando o diálogo. Mas sempre repetindo o anterior. Aí, no outro dia, você repete aquilo que você aprendeu e aumenta uma frase. Quando você vê, você vai estar com um vasto vocabulário,
mas um vocabulário que funciona, não uma coisa solta que não faz sentido nenhum, né? Uma coisa funcional, tá legal? E tudo bem você pensar em português, mas não palavrinha por palavrinha. Isso é muito importante. E por que eu quero que você olhe a palavra? Porque já que você é adulto e alfabetizado, é normal você querer saber como é que escreve. Meu aluno sempre fica assim, mas como é que escreve isso? Então, para evitar essa coisa dele ficar viajando, imaginando que a palavra está escrita diferente, eu já prefiro mostrar de uma vez, né? E exatamente falando disso, da pessoa querer falar do jeito que está escrito ou pensar em português, eu quero dar uma aula para vocês aqui, que eu gosto muito dessa aula. Opa, aqui, deixa eu desligar aqui. Que como eu falei para vocês, eu defendo o aluno falar inglês desde a primeira aula. Isso é o que eu defendo, isso é o que eu acredito, né? É isso que eu faço com o meu aluno. E você já ouviu isso daqui, ó? Eu gosto muito disso. Have, com significado de existir, não existe. Como assim, Adriana? Você tá maluca? Como assim? Have, com significado de existir, não existe? Vou tentar virar um pouquinho aqui, para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui, para ficar mais fácil. Acho que vai ficar bom, né? Ficou melhor? Acho que ficou, né? Então, olha só. Have, com significado de existir, não existe. Você pode me falar se tá legal para enxergar aí, gente? Ou equipe, que tá aí olhando também, dá para você falar para mim se tá legal? Tá bom aqui a posição que eu tô? Pra ficar mostrando? Tá? Tô com medo de ficar muito baixo, ficar muito alto, não tá mostrando legal. Deixa eu tentar colocar mais aqui. Colocar um apoio para mostrar melhor. Deixa eu ver aqui. O que eu vou fazer, gente? Eu tô com o celular virado aqui. Deixa eu ver, agora deu? Acho que tá melhor, né? Ah, agora acho que ficou legal. Ó, tá? Então, have, ótimo. Obrigado, Miguel. Então, olha só. Have com o significado de existir não existe. Olha que interessante, tá? Vou passar isso daqui. Como assim, Adriana? Gente, já ouviu isso daqui? Have a dog on the street. Quem é que nunca falou isso daqui, ó? Have a dog on the street. Traduzindo ao pé da letra, eu que sou professora e sou brasileira, have a dog on the street é tem um cachorro na rua. Ao pé da letra, tá? Eu tô entendendo porque eu sou brasileira e eu tô traduzindo ao pé da letra isso daqui. Tudo bem? Have a dog on the street. Agora, gente, o have é o verbo ter. Quem que tem um cachorro na rua? Alguém tem que ter, tá faltando o sujeito aí, tá? Então, é que em português eu falo muito errado. A gente fala tem. E, na verdade, o verbo certo seria a, né? Haverá aula amanhã? Né? Houve um acidente. A gente fala teve um acidente. E o ter, na verdade, é posse. Quem que tem um acidente? Quem que tem um cachorro? O certo é a gente falar há um cachorro na rua. Quem que fala assim, gente? Só professor de português, né? Tem um cachorro, tá? Então, essa é uma coisa que muita gente fala errado. O have, como verbo existir, precisa ter um dono. Então, eu falo I have a dog, aí fica certo. Agora, have a dog on the street não rola, tá? Então, I have a dog. Tem que ter um sujeito. Tá? Mas, Adriana, e esse have sozinho? O que é isso? Olha só, tem um homem na porta, não é assim que eu traduzo? Tem um homem na porta? Eu traduzo assim. Em português, eu posso falar tem um homem na porta, mas em inglês eu uso there is ou there are, que na verdade é o verbo there to be. O que é o to be? É o is, o are e o am. Mas quando eu uso junto com there, eu uso there is ou eu uso there are. There is para singular, there are para plural, tá? Isso daqui que eu estou mostrando para vocês é uma das aulas que eu coloquei dentro da minha plataforma numa trilha que eu chamo de Unforgettable. Unforgettable. Por que eu chamei de Unforgettable? Porque é uma coisa que ninguém pode esquecer e até aluno avançado. Gente, eu dou aula para aluno avançado e eu corrijo isso toda semana, pelo menos em 3, 4 alunos que tem mania de falar have no lugar do there is.
por causa da influência do português. Essa coisa de ter vocabulário e não conseguir falar, porque na hora de falar você quer falar o have, né? Ah, Adriana, have a class tomorrow, tem aula amanhã ao pé da letra. Eu entendo porque eu sou brasileira. Então eu entendo o que o aluno quer falar, né? Mas have em inglês tem que ter alguém que tem. Quem que é o dono da posse? I have a dog, I have a child, I have a book. O que você tem? Tem que ter um sujeito antes. Se não tem sujeito, é o verbo there is e there are. There is para singular e o there are para plural, tá? Então isso aqui não pode confundir mais. Então olha só, tem flores no jardim. Jardim em inglês é garden. Não confunda com yard. Yard é quintal, tá? Tem o backyard e tem o front yard. Então tem flores no jardim. Se é plural, flores é plural, vai ser there are flowers in the garden. There are. Ok? There are flowers in the garden. Eu não posso falar have flowers. A não ser que tenha um dono. A minha mãe tem flores. Ah, my mother has flowers. Mas se não tiver sujeito, não pode usar o have. O have significa posse. Tá? Então não pode confundir essa paradinha aqui. Agora, olha só. Quando eu quero fazer pergunta, tem tal coisa? Em português eu só mudo a entonação, né? Em inglês, além da entonação, eu tenho que inverter. Se é there is, fica is there. Se é there are, fica are there. Tá? Então, olha só. Is there a shopping mall in your city? Is there a shopping mall in your city? Gente, shopping mall ou shopping center ou só mall. Tudo significa o shopping center. Mas você não pode falar só shopping, tá? Hello, Gi! Tudo bem, minha amiga querida? Manda um beijo para as minhas sobrinhas. Saudade delas, muita saudade. Então, olha só. Eu posso falar shopping center, posso falar shopping mall ou posso falar só mall, mas só shopping não pode. Porque a palavra shopping em inglês significa compras. Ela não significa o local. Tá? Então aqui eu tô perguntando o quê? Eu tô perguntando se existe um shopping center na sua cidade. Então, is there a shopping mall in your city? Eu posso falar city ou city, tá bom? Is there a shopping mall in your city? Aí a respostinha curta, yes there is, yes there are. No there isn't, tá? Se for, desculpa, que eu tô perguntando no singular. Yes, there is. No, there isn't. Se eu tivesse perguntado, are there shopping malls in your city? No plural. Yes, there are. No, there aren't. Com resposta curta. Ok? Agora. Peraí que apagou aqui. Pronto. Olha só. E a pergunta de baixo, ó. Are there dogs in your house? Por que eu usei are there? Porque eu tô perguntando no plural. Are there dogs in your house? Yes, there are. No, there aren't. Né? Então, em cima eu usei is there porque é singular. E embaixo eu usei are there. Então, você quer perguntar para mim, Adriana, tem, sei lá, tem churrasqueira na sua casa? Você vai perguntar com is there porque é singular. Is there a barbecue area in your house? Saiu aqui, né? Agora, eu quero perguntar no plural. Are there cats in your house? Tá? Is there no singular, are there plural. Tudo bem? Então, are there dogs in your house? Yes, there are. Yes, in my house there are 2 dogs. Meus amorzinhos. Perguntar quantidade. Já ouviu isso? Para perguntar quantidade, existe o how much e existe o how many. Mas esse how much aqui não tem nada a ver com o how much de quanto custa, tá? Esse how much aqui é para saber quantidade. E o how many também é para saber quantidades. Qual que é a diferença do how many e how much? A gente vai ver isso mais para frente com mais detalhes. Mas aqui é só para você saber assim. O how many sempre vem seguido de plural e o how much sempre vem seguido de singular. Vou dar um exemplo de dinheiro. Ó, se eu quiser perguntar assim. How much money is there in your wallet? How many dollars are there in your wallet?
Quanto dinheiro tem na sua carteira? Quantos dólares tem na sua carteira? A gente traduz tem, né? Mas o certo é a. Bom, olhou que depois da palavra how much tem a palavra money, e money é no singular? Depois da palavra how money tem dollars, e dólar está no plural? Gente, depois de how much só pode vir palavra no singular e palavra que nunca vai para o plural, que a gente chama de incontável em inglês. Como assim, Adriana? Dinheiro é incontável? A palavra dinheiro é incontável. Você nunca fala 2 dinheiros. Fala? Não. Ah, eu tenho 2 dinheiros. Não. Então, a palavra dinheiro é incontável. Você conta o dólar, você conta o euro, você conta o real. Então, depois de how many vem a palavra no plural, porque você vai perguntar quantos dólares você tem. Então, how many eu uso com palavra no plural e how much eu uso com palavra no singular, porque são palavras incontáveis, né? Só aumentando um pouquinho a explicação do how much. Olha só, eu quero perguntar, por exemplo, assim, nossa, Adriana, toda live toma um monte de água. Quanto de água que você toma por dia? How much water do you drink a day? How much water? Você não vai perguntar how many water, porque você não conta a água. Eu não respondo para você, eu tomo 2 águas. Eu vou responder, eu tomo 3 litros, eu tomo 4 litros, eu vou contar os litros, eu vou contar os copos, eu vou contar a caneca, eu não vou contar a água, tá? Então, eu uso com how much coisas que são incontáveis e uso com how many coisas que são contáveis. Mas eu sempre explico assim para o meu aluno, depois de how many vem plural, depois de how much vem singular. Por que vem singular? Porque não conta, porque nunca vai para o plural. Por que é plural? Porque é contável que vai para o plural, tá? Então, é mais ou menos assim. E aí eu explico e já vamos começar a perguntar. Porque lembra, comigo fala inglês desde a primeira aula e toda a aula tá falando inglês. Não é essa coisa de você estudar para falar depois não, tá? É aprender falando. Então, aqui, ó. How much money is there in your wallet? Wallet é carteira, tá? How many dollars are there in your wallet? Aí a resposta aqui, ó. There is $1. Tudo bem se tem um só. Tudo bem. Ou there are $10. Ou eu perguntei com there is, mas você pode responder I have $10. Tudo bem. Mas aí eu coloquei o I, porque tem que ter sujeito. Para falar o have, alguém tem que ter. Não pode ser sem sujeito, tá bom? Agora, olha só. How many states are there in Brazil? Eu sempre ficava confusa. Gente, será 25, 26, será 27? How many states are there in Brazil? Né? Então, there are 26 states and there is one federal district. Eu posso perguntar para você, how many houses are there on your street? Né? How many dogs are there in Upa? How many buildings are there in your city? Buildings é prédio. Ok? How many? Ok? Continuando aqui, ó. How much corruption is there in Brazil? Gente, a palavra corruption é uma palavra que não vai para o plural, tá? Não existe corruptions, tá? Então eu pergunto, how much corruption is there in Brazil? Ah, there is a lot. Infelizmente, né, gente? There is a lot. Tá? Então, depois de how much, vem palavra no singular. Mas o mais importante que eu queria corrigir vocês e o mundo, se eu pudesse, é não usar o have quando não tem sujeito. Porque o have é posse, alguém tem que ter alguma coisa, né? Are there good restaurants in your town? Town é a mesma coisa que city, tá? Tanto que hometown é a sua cidade natal. Eu posso perguntar, what's your hometown? Ok? Então, are there good restaurants in your town? Yes, there are. No, there aren't. Yes, there is one. Mesmo que eu pergunte com are there, você pode responder there is. Tá tudo tranquilo. Tá bom? Tem um, perguntei no plural, mas você quer responder no singular. Ok? Ou mesmo ao contrário, eu posso perguntar no singular, is there a shopping mall in your city? Tem shopping na sua cidade? Yes, there are 2, por exemplo. Não é o nosso caso aqui na cidade pequena que eu moro, mas enfim, né, gente? É isso.
Você aí que é de capital, eu moro numa cidade pequenininha, tá? Que tem um shopping, e há pouco tempo que tem, viu? There is a shopping mall in my city, but a small one. E tá ruim das pernas ainda, só Deus sabe até quando vai ter, mas enfim. Vamos lá. Is there a swimming pool in your house? Ó, swimming pool aqui. Is there a swimming pool in your house? Yes, there is. No, there isn't. Ok? Vamos mais uma aqui. Are there any questions? Gente, o principal que eu queria que ficasse aqui na cabeça de vocês e não saísse é isso aqui. Que have não existe com significado de existir. Para usar o have, tem que ter sujeito. Tá legal? Então, você quer perguntar para mim assim, Adriana, tem aula amanhã? Is there class tomorrow? Adriana, tem cinema na sua cidade? Né? Are there movies in your city? Adriana, tem alguém na porta aí? Is there anybody at the door? É só você usar ou is there ou are there, mas nunca have, tá bom? O have, pensa assim, o have alguém tem que have. Quem que have? Né? I have, you have, quem que have? Alguém tem que have, alguém é o dono disso. Já ouviram aquela frase, money que é good, nós não have? Tem gente que brinca assim, né? Dinheiro que é bom, a gente não tem. Então, have tem que ter um sujeito, alguém tem que ter, tá? Have como verbo existir não existe. Então, como eu estava falando, dentro da minha plataforma de aula, eu tenho essa trilha que chama Unforgettable, e uma das aulas do Unforgettable, com mais detalhes, é claro, é essa aqui, que eu dei um resumo aqui para vocês. Porque muita gente esquece essa coisa do have. Gente, é incrível como o aluno erra, né? Mas errar não é tão ruim assim, né? Porque é errando que a gente aprende. O problema é que quando você vai conversar com alguém que não sabe o português, talvez o seu erro torne a conversa inviável. Por quê? Porque ele não vai entender o que você quis dizer, né? Então aí que tá o perigo da gente falar pensando português ou querer juntar o vocabulário que a gente sabe. Então, respondendo a pergunta que você me fez, que você me mandou durante a semana, como é que eu faço para falar? Eu tenho um monte de vocabulário, mas não consigo juntar as coisas. Não tente, então, juntar de uma vez para começar a falar. Tenta formar frases e decorar as frases. Mas decorar usando, gente, eu acredito muito nisso. Falar inglês desde a primeira aula e falar verdades. Não adianta você ficar falando coisas que estão no livro. How are you? I'm fine, thanks, and you. Tudo enrijecido, tudo robótico. Isso não existe, tá? Se alguém perguntar how are you, você tá com sono, você responde I'm sleepy. Tô cansado, I'm tired. Tô com fome, I'm hungry. Responde a sua verdade. Não tem que responder I'm fine, thanks, and you, porque tá no livro. A gente aprende inglês para se comunicar. Se alguém perguntar aí, Gi, como é que você tá? Nossa, Adri, tô cansada, a Laís essa noite não dormiu, a Malu tá com gás total, tô cansada. Vai conversar comigo. Você não vai responder só tô bem, tô bem, e você? Tá? Em qualquer língua, se a gente quer conversar, a gente tem que falar a nossa verdade. Né? O que você comeu ontem? Eu comi bacon, salsicha e hambúrguer. Mentira! Eu não comi isso. Mas eu vou falar isso porque é esse o vocabulário que tá lá no livro. Então, cuidado com isso, tá? Não fica aprendendo um monte de vocabulário. Eu vou lá no Duolingo, vou aprender só comida. Eu vou aprender só nome de lugar agora. Você não vai usar isso, né? Começa falando ali da sua vizinhança. O que tem aqui perto? Deixa eu ver. Tem um açougue, tem uma padaria. Então eu vou aprender esse vocabulário aqui. Se alguém perguntar onde eu moro, eu já falo. Vai reto, vira aqui, vira ali. Eu vou fazer uma aula sobre isso aqui também. Tá, a minha casa fica do lado do açougue, na frente da padaria. Aprende a falar ali primeiro, porque talvez é isso que você precisa responder, né? Não adianta você aprender lá na Quinta Avenida, a loja da Apple é na esquina do Central Park. Oi? Né? Então, você precisa aprender a sua realidade
para você conseguir ir ampliando o seu vocabulário. Aí, quando você for para a Quinta Avenida, você vai poder pedir informação onde fica a loja da Apple. Quando alguém falar para você, fica na esquina do Central Park, você vai entender a explicação, porque você praticou. A parte mais importante quando você está aprendendo uma língua é a parte da prática. Prática. É a prática que vai te levar à excelência, tá? Quantas vezes você já ouviu What's your name? Milhões. Por isso que você nem pensa para responder e já responde My name is. Porque você sabe contar de 1 até 10 facilmente, mas não sabe contar de 1 até 100. Porque de 1 até 10 você repetiu milhares de vezes. A repetição que faz com que você fique no piloto automático para responder sem nem pensar em português. Então eu te garanto que tudo pode virar um What's your name na sua vida, se você praticar. E dá para praticar, dá para falar inglês desde a primeira aula. E dá para a cada aula você ampliar o seu vocabulário e sentir mais confiante para você falar a cada dia. E eu faço questão de estar aqui participando disso, de deixar conteúdo gratuito, de responder suas perguntas e te incentivar, porque não tem idade para aprender inglês. Agora, a necessidade de aprender inglês está gritante. Mesmo num cargo onde você não precise do inglês, você ter o inglês no seu currículo vai fazer toda a diferença. Às vezes, no processo seletivo, já tem uma prova online para você fazer. Eu já perdi a conta de quantas pessoas me procuraram para ajudar a fazer essa prova online. Que a primeira coisa que descarta você é você não conseguir passar numa prova online. Então, independente de onde o seu sonho está, você vai viajar daqui 10 anos, ou você está bem no seu trabalho, mas, sei lá, pode aparecer uma proposta amanhã? Que tal estar preparado para essa viagem? Estar preparado para essa nova oportunidade? Começando já a falar inglês agora, desde a primeira aula, para quando você precisar do inglês, você já está pronto para essa nova aventura, para esse novo desafio. Eu estou aqui para ajudar. O que você quiser me perguntar, pergunta aqui embaixo que eu te respondo. Se você precisar de algum conteúdo, não sei, bem pontual aí para o momento que você está vivendo, me avisa. Eu gravo um vídeo para você. Ativa as notificações dentro do YouTube. Segue aqui no Instagram, coloca aí para seguir, para te avisar quando tiver live. Se inscreve no VIP para você receber tudo que eu faço. De antemão, você vai ser avisado de live, vai ser avisado de material novo, de conteúdo novo. É só você entrar helloflix.com.br/VIP e você já vai entrar, fazer parte desta lista VIP para você ser avisado de tudo que está acontecendo. Como eu disse para vocês, eu criei essa plataforma que a primeira turma já formou, está acontecendo, né? O pessoal já está cursando há 3 semanas dentro da plataforma e breve eu devo abrir aí a segunda turma. Então eu estou assim muito animada com os resultados que eu estou tendo, mas está muito corrido. Então talvez eu demore um pouquinho para responder a sua mensagem aqui, mas se você se inscrever na lista VIP, vai ficar mais fácil de você ser notificado de tudo que está acontecendo, de todas as novidades que estão rolando. Combinado? Vamos ver se eu consigo na próxima live fazer um tour aqui pela plataforma e vou mostrar um pouquinho da plataforma para vocês. Ok? Então é isso, eu espero ter ajudado. Não esquece, pega esse vocabulário que você sabe, começa a montar pequenos diálogos para você sentir. Porque quando você fala desde a primeira aula, a sua vontade é maior. É igualzinho quando você faz uma dieta e você já consegue fechar a sua calça jeans. Falar inglês desde a primeira aula é fechar o zíper de uma calça jeans. Ai, que delícia, que sensação boa. Eu sou capaz. E é isso que eu quero que você acredite. Yes, you can. E eu tô aqui para fazer a minha parte. Combinado? Então a gente se vê segunda-feira no horário de almoço. Estarei aqui fazendo mais um vídeo, mais uma live, respondendo mais uma pergunta. Pode ser a sua pergunta. Deixa a sua pergunta aqui ou em algum vídeo aí que você assista que eu respondo por aqui mesmo. Combinado? Então é isso. Thank you very much.
See you on Monday. Vejo vocês na segunda, ok? See you.